Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que alegria, começamos 2025. Hoje é dia 2 de janeiro, dia 31, recebemos o Ano Novo, e no dia 1º, ontem, tivemos uma ceia simplesmente maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Como o Senhor nos abençoou. Agora, eu creio que mais ou menos 60 a 65% das igrejas, o correio já entregou a revista, tá bom? Você, que o correio já entregou a revista, tenha paciência com os nossos amados irmãos que ainda não receberam a revista, tá bom? Eu creio perfeitamente que sem o mundo não acabando, né, até o dia 12, com certeza até o dia, no máximo 8, 9, 10, todas as nossas igrejas tenham recebido a revista, tá bom? E esse é o motivo porque a lição número 1 da revista vai ser ministrada dia 12. Pastor, então o que eu vou ministrar agora dia 5? Dia 5, no próximo domingo. Você que tem a lição da Escola Bíblica Dominical no domingo. E durante a semana, aqueles que têm o estudo da Escola Bíblica Dominical durante a semana, né? Então aí tem do dia 6 até o dia 10, né? O que eu vou ministrar dia 5? É exatamente o que nós preparamos agora para podermos ter, através dessa aula de introdução, o início da revista, e aí aqueles que a revista já chegou após terminar a aula de introdução, aí entrega a revista, não entrega antes de dar a aula, não. Porque senão eles vão ficar folheando a revista, olhando a revista, vão ficar insatisfeitos porque você não está usando a revista, está dando uma aula introdutória. E por mais que você explique, irmãos, a gente quer começar todo mundo junto no dia 12, que é quando todas as igrejas receberam, eles vão estar impacientes. Então, preste atenção. Chegue dia 5 agora, no próximo domingo. Ministre a aula que eu estou te dando. E explique, olha, irmãos, aí depois de ministrar a aula, ela será preciosa, aí você entrega a revista e diz, irmãos, nós vamos utilizar a primeira lição da revista na próxima semana, no dia 12, para quem ministra no domingo e durante a semana, para quem não ministra no domingo, né? E a primeira aula dia 12, por quê? Porque algumas igrejas ainda estão recebendo a revista via correio, tá? É por isso que a nossa revista dura 4 meses, para suprir esses pequenos problemas que temos. E até para que todas as igrejas tenham as suas festas, sem nenhum problema, e consigam, em 4 meses, lecionar as 12 lições. Tá bom? Então, só distribua a revista nova depois que terminar a lição. Porque senão vai ser aquele desgosto que, meu Deus do céu. Tá bom? Vamos lá. Então, meus amores, vamos à lição. O que nós vamos trabalhar na lição de introdução à nova revista? Amados, felizmente ou infelizmente, a vida, ela é uma escolha entre o bem e o mal. Comece a sua lição dizendo exatamente isso. O fato de Jesus ter morrido na cruz, nos dado o perdão de todos os pecados, retirado, né, aqueles aguilhões, aquele acorrentar pelo pecado e pelo mundo e pelo diabo, porque antes de Cristo nós éramos escravos do pecado. Não retira da gente
a viabilidade de escolher errado. Não retira da gente a viabilidade de escolher errado. E quando nós escolhemos errado, a gente acaba atingindo todo mundo que está ao lado. E os primeiros que são atingidos são exatamente os nossos familiares. E é incrível como Gênesis, no seu início, do capítulo 1 ao capítulo 5, traz a história linda da criação, traz a história linda do primeiro casamento, traz a história dolorosa da queda. E aí, depois que você tem a queda, você tem duas linhagens descritas, exatamente em Gênesis 5. E esse é o capítulo fundamental para trabalharmos a primeira lição, porque qual é a escolha que vamos fazer depois que soubermos que existem duas possibilidades para família? Qual é a escolha que nós vamos fazer? Para que possamos entender, eu preparei um PowerPoint, óbvio, para te ajudar. E vamos lá. Deixa eu compartilhar com você o querido PowerPoint e você vai ver como a missão vai se tornar muito interessante. Então, estou partilhando. O PowerPoint vai estar lá no Zap dos Pastores. E aqui vamos, por gentileza, a nossa querida aula de introdução. Nós vamos conversar sobre as duas linhagens, ou seja, duas perspectivas, duas possibilidades de se fazer uma família. Quando em Gênesis 5 nos traz as duas linhagens, de forma muito interessante, elas estão representadas aqui. Tudo começa com o nosso querido Adão e Eva, os nossos pais. E se você notar, você tem aqui os dois primeiros filhos, e a gente sabe que, infelizmente, Caim mata Abel. Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 5, que Adão conhece sua esposa, mantém relações sexuais com sua esposa, e Adão tem essa possibilidade maravilhosa e gloriosa de quê? De, por intermédio de exatamente toda a palavra do Senhor, recomeçar, mesmo depois da queda e mesmo depois de ter perdido um filho pelo outro filho. Olha que situação horrível, né? Caim tem que fugir, Abel está morto, mas vem Sete no lugar de Abel. E aqui é que começa a preciosidade da primeira lição. Você tem exatamente duas genealogias descritas em Gênesis 5, a de Caim e a de Sete. A de Caim, aqui está. Começa com Caim, e Caim, depois do seu erro, né, ele vai com sua esposa, e aí não entra no detalhe da esposa, uma confusão danada. Ai, pastor, quem foi a esposa de Caim? Você até brinca com isso. Ai, pastor, quem foi a esposa de Caim? Depois a gente vê isso, mas de regra foi com certeza uma das suas irmãs. Ah, mas não era pecado. Ninguém vai discutir isso agora. Ninguém vai discutir isso agora, porque a lição é outra. Não cai nessa loucura. Então, Caim e sua esposa geraram a Enoque, geraram Irade, geraram Meujael, geraram Metusael e geraram Lameque. Tá bom? E aí, depois de cada um dos filhos, neto, bisneto, trisneto, quando chega em Lameque, a Bíblia faz isso aqui, ó.
A Bíblia abre um parênteses, porque ele foi o primeiro bígamo do mundo, e diz que Lameque teve duas esposas. Então, Lameque se casa com Ada e Lameque se casa com Zila. Tá vendo aí? E como produto do casamento de Lameque com Ada, vem Jabal e Jubal, né? E como produto do casamento de Lameque com Zila, vem Tubal, Caim e Naamã. Agora, do outro lado, você vê exatamente a árvore genealógica de Sete, o filho que ficou no lugar de Abel. E a palavra do Senhor diz que, vamos juntos, Sete gera Enos, e Enos gera Cainã, e Cainã gera Malael, e Malael gera Gerade, e Gerade Enoque, Enoque Metusalém, Metusalém Lameque, e Lameque Noé. Tem até alguns nomes que são semelhantes, né? Você tem o nome de Enoque aqui com Adão e Eva, Adão e Eva não, na linhagem de Caim, e você tem Enoque do outro lado, né? E você tem Lameque de um lado e Lameque do outro, né? Então, eram nomes, assim, bem comuns, o que significa que eram pessoas reais, existência real. Isso aqui não é história da carochinha, é existência real. Só que a vida é exatamente isso. A vida é uma escolha de como a gente vai proceder no casamento e na família. Você pode escolher ou viver a vida e a geração de Caim, ou viver a vida e a geração de Sete. Você e eu temos esta escolha, e mesmo que tenhamos escolhido errado, talvez no início do nosso casamento, agora por estarmos temendo ao Senhor e servindo ao Senhor, a gente pode mudar os rumos e corrigir nossos caminhos. Por quê? Vamos lá. Porque a genealogia de Caim é a genealogia de homens fortes, poderosos, mas envolvidos com pecado. A genealogia de Sete também é uma genealogia de homens fortes e poderosos, mas envolvidos com o caminho do Senhor Deus. Um não deseja nada, absolutamente nada, de tudo que aprendeu com os dois primeiros casais, o primeiro casal, quer dizer, Adão e Eva. E o segundo deseja viver na presença do Senhor. Então você tem duas genealogias, uma que segue aquilo que Deus quer e outra que não segue. Se não, vejamos. Olha que interessante. Caim, num culto, você se lembra que foi num culto? Tá Caim e Abel adorando a Deus? No culto, Caim mata seu irmão. Imagina se um ser desse está servindo a Deus, né? E aí tem aquele diálogo com Deus, não se aprofunda nisso não, porque a aula tem ênfase na genealogia, não é em todos os erros não, tá? É só para mostrar a genealogia, para eles terem esse impacto inicial com a revista, tá bom? Então, Caim é alguém tão gente boa que num culto mata seu irmão, né? Olha o nível espiritual da criança. E aí, quando ele foge, né, e diz, puxa, Deus, agora todo mundo vai me matar, Deus ainda tem misericórdia, coloca nele um sinal para que ninguém toque nele. Não é para entrar no sinal. Você está vendo quanto perigo tem essa lição? De você querer entrar num ponto. Aí o irmão, que eu quero saber o sinal. Não vai saber coisa nenhuma, tá? Diz assim, ó, o pastor Gedeon me proibiu de falar algumas coisas para a gente poder seguir a revista. Tá, então tá bom. Aí bota a culpa em mim, tá bom? Vamos lá. Ele recebe um sinal como ato da misericórdia de Deus para poder viver. E vivendo com sua esposa na terra de Nod, ele gera um conjunto de filhos que tem uma vida semelhante a ele.
você pode ver que o pecado vai aumentando à medida que os descendentes de Caim vão vivendo. Se não, vejamos. Vamos lá. Caim, ele pega, e segundo a palavra de Deus, lá em Gênesis 5, ele funda uma cidade. Então, Caim era um homem muito forte, poderoso, grandioso. Caim não era qualquer um. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, tá? Ele foi, ele literalmente é aquele ser que vem do primeiro casal e do primeiro casal que estava começando a sentir os efeitos da queda. Então, Adão e Eva ah, era simplesmente alguém de capacidade física, intelectual, muito mais alta que a nossa. Tanto é que Adão viveu 930 anos, né? Você não pode olhar para Adão e Eva e dizer que eles eram muito idênticos a nós. Não, eles eram muito superiores, intelectualmente, fisicamente. Então, eles vão gerar um filho muito forte, muito capaz, mas muito capaz mesmo. A gente vê que é depois que as idades vão caindo, quando Deus diz, ó, vai viver até 120 anos, a idade vai caindo e, por consequência, a capacidade mental e física também. Então, Caim não é um bobo qualquer. Caim é alguém fantástico, né? E Caim simplesmente funda uma cidade. Ele funda uma cidade e dá o nome à cidade ao seu filho, do seu filho Enoque, né? E aí, o que acontece? Olha, o Google Meet aqui me perguntando se eu quero continuar. Só um pouquinho, meu irmão. Deixa eu dizer para ele que eu quero continuar na chamada. Isso. E agora, retomar a nossa apresentação. Tá bom? Vamos aqui. Aí eu tenho que começar do zero aqui, irmãos. Tá bom? Vamos lá. Ok. Todo mundo já sabe que isso existe. Então, Caim é esse homem fantástico que tem essa capacidade extraordinária de fundar uma cidade, né? E agora, pastor, Caim foi alguém que se arrependeu do seu pecado, Caim foi alguém que passou a viver com o Senhor, Caim foi alguém que passou a andar com o Senhor. A gente vai ver pelos descendentes quem ele é. A Bíblia fala que o filho primeiro de Caim foi Enoque, né? E depois vem Irade, depois Jael, depois Metusael, e aí chega nesse homem paradigmático aqui chamado Enoque. Enoque não. Oh, meu Deus, Lameque. E quando a Bíblia chega em Lameque, veja, ó, Enoque é filho, Irade é neto, Jael, bisneto, Metusael, trisneto, Lameque, tetraneto. Então, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração de Caim, você tem alguém que faz o seguinte. Vamos pensar pelo que esse homem é. Esse homem é simplesmente o primeiro bígamo da história humana. Quer dizer, Deus cria, literalmente. Adão e Eva dizendo, ó, o casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual, então é um homem e uma mulher. É isso que eu quero, é o projeto que eu quero para a vida de vocês. E Lameque é esse homem que diz, não, eu não preciso disso. Eu posso ter duas mulheres. E aí Lameque pega como mulher Ada e pega como outra mulher Zila. Então, veja o que aqui está se descrevendo. Por que será que Gênesis, capítulo 5, toca nesse ponto? Toca nesse ponto para que você entenda que as gerações de Caim, à medida que elas vão andando, aqui, ó, primeiro com Enoque, depois Irade, depois Jael, depois Metusael, essas gerações vão andando, andando, andando em pecado, em pecado, em pecado, em pecado. E tão distante de Deus que simplesmente o que Deus tinha trazido como fundamento de uma casa, e vamos lá, quem criou o casamento foi Deus.
Quem trouxe para a gente a mulher foi Deus. Quem disse como deveria ser é Deus. Na medida que Lameque é o primeiro bígamo, ele está dizendo: eu quero tudo menos Deus. Eu quero absolutamente todas as prerrogativas, menos a prerrogativa divina. Eu posso ter uma vida paralela e diferente do que Deus quer. E aí, esse homem, ele, com Ada, gera Jubal e Jabal, né? Olha que interessante. Ah, nem, não foi o fato dele se distanciar da presença de Deus que retirou da humanidade a capacidade extraordinária de criar e viver. Porque a Bíblia diz que Jubal e Jabal, ele foi o pai daqueles que habitam em tenda e gado. Isso é fantástico, né? Aqui está falando o seguinte: esse descendente de Caim foi o homem responsável por tirar o homem do nomadismo e colocar o homem nas suas primeiras bases da civilização. Deixa eu te explicar isso. A gente, quando não sabia cuidar de gado, a gente, quando não sabia dominar a agricultura, e a gente era nômade, a gente ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro, aí acabavam os recursos naturais daquele lado, a gente ia para outro, ia para outro. Na medida em que Jabal nos dá a capacidade de ter gado, ou seja, isso aqui é pecuária, e pecuária só é possível com agricultura. Na medida que esse homem traz essa capacidade, a gente pode ficar numa terra direitinho, certinho, e ficando nessa terra, a gente pôde, a partir dali, criar toda a civilização, né? Explorando ao máximo possível exatamente os recursos naturais, né? E tendas, exatamente aquele conjunto de aparato, né? Humano, civilizatório que possibilita a mobilidade. Por quê? Porque quando não sabíamos fazer tenda, tínhamos que estar dentro das cavernas. E aí, sabe como é que é, né? Morar na caverna e encontrar com adversários naturais, desde a queda, infelizmente, a natureza trouxe os animais selváticos, né? E aí todo o perigo. Com a tenda, não. Você tem aquele local que é seu, você tem mobilidade, e em razão do gado, né? Você tem exatamente esse fenômeno de se mover tendo carne e leite sempre com você. Então, ok, que coisa fantástica. Quando você tem Jubal, você tem aquele filho de Lameque, que traz para a gente a cultura. A cultura. Quando diz que ele foi o pai de todos que tocam harpa e órgão, aqui está no sentido de cultura, gente, né? Cultura, que coisa maravilhosa. A vida não é só o triste trabalho, mas é também o alegre momento de descanso, de cantos, de danças, de felicidade, né? Então veja que era uma geração muito forte, muito poderosa. E fruto de filho com Zila, né? A outra esposa, você tem Tubal-Caim, e Tubal-Caim, esse foi um revolucionário, porque Tubal-Caim, ele é o pai de todos que trabalham com cobre e ferro, e quando você vai estudar a história, isso aqui nos tira da era da pedra lascada e nos coloca na primeira era da história conhecida, que é a era do cobre e do ferro. Quando a gente domina o cobre e o ferro, a gente domina a possibilidade de engenharia para guerras e para defesa pessoal, né? Não se fala nada sobre Nama, porque, bem, a ênfase era realmente a parte masculina. Então, veja, poxa, pastor, mas
como foram fortes os queridos filhos de Caim, sim, mas todos absolutamente longe da presença do Senhor. É uma geração que culturalmente, socialmente, produziu coisas fantásticas, mas espiritualmente longe da presença do Senhor. Não pense que seus filhos, netos, bisnetos, eles por escolherem, e você escolher ser alguém como da geração de Caim, que vive longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da capacidade de estar na presença do Senhor, vai ser alguém ruim, péssimo? Não, não vai ter capacidade intelectual, não, vai ter, vai produzir ciência, vai produzir tudo. Mas aqui não tem o essencial. Aqui não tem o que tem na querida genealogia de Sete. Pastor, e o que tem na genealogia de Sete? Vamos a ela? Vamos lá. Na genealogia de Sete, que está aqui do lado, e agora nós vamos destacar, né? Aí, Sete vem em substituição de Abel, que morreu. E na genealogia de Sete, você tem Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Olha que interessante. A Bíblia, quando fala, ela, em primeiro lugar, destaca Sete, dizendo assim: e tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Sete, porque disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, Sete foi recebido como presente de Deus. E olha que Caim também foi recebido como presente de Deus. Quando você vê, quando Caim nasce, a Eva diz: olha, o Senhor me deu um varão. Como se ela dissesse, olhasse para Caim e dissesse: poxa, Deus não disse que por intermédio da minha semente ia destruir a serpente? Olha, que um varão. Ela tinha um sonho com Caim. Mas depois que Caim matou, esse texto mostra que o sonho de Eva com Caim acabou completamente e ela passa a projetar um sonho da benção de Deus com Sete. Então, Sete é esse que vem como produto da bênção de Deus, né? Então, família começa assim. A gente já pega o filho, agradece a Deus, apresenta a Deus e louva a Deus, e já vai colocando na vida dele todo um conjunto de informações para que ele entenda o propósito da vida dele. Você acha que Adão e Eva não ensinaram para Sete tudo? Como é que você acha que Noé, que é o último aqui, soube de toda essa história? Gente, é óbvio que Adão e Eva ensinaram a Sete absolutamente tudo. E aí, Sete, quando gera um filho, o nome desse filho é Enos. E aí, a Bíblia diz, a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Agora, olha que lindo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Que informação é essa, pastor? Sim, é para contrapor com a genealogia de Caim. Enos é esse que nasce, e depois que ele nasce, se começa a invocar o nome do Senhor. Na outra genealogia tem alguma coisa disso? Não, não tem. Porque na outra, ninguém invoca o nome do Senhor. Só invoca o nome do Senhor aquele que precisa do Senhor, aquele que anseia estar com o Senhor, aquele que diz: eu preciso de ti, eu clamo por ti, tem misericórdia. Então veja que Adão e Eva ensinam direitinho Sete sobre Deus e tudo que aconteceu. E Sete ensina a seu filho Enos tudo. Tanto é que Enos dá um passo a mais que seu pai, e Enos sempre está invocando o nome do Senhor, porque a partir dele, o homem passou a ter muita necessidade de sentir a presença de Deus, e ele passou a invocar o nome do Senhor. Você se lembra que a palavra de Deus diz: perto está o Senhor, daqueles que o invocam em o quê? Em o quê?
espírito e em verdade. Em Enos começou essa prática de se voltar para Deus, invocar o nome dele, dizer: vem, Senhor, e falar com ele, buscar a presença dele. E isso não tem na genealogia de Caim. E aí depois Enos gera Cainã. E Cainã gera Malalael, que gera Jared. E aí Jared gera Enoque. E a Bíblia diz algo interessante sobre Enoque. Olha o que diz. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365. Poxa, pastor, foi o que viveu menos, né? Óbvio, estava andando com Deus, olha o que acontece. De Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque foi o primeiro arrebatado. Foi o primeiro a ser arrebatado. Você pode ver que na geração de Sete existe um crescimento espiritual, a ponto de o Enoque daqui ser completamente diferente do Enoque de lá, porque Caim tem um filho chamado Enoque, e não se fala nada sobre Deus, sobre andar com Deus. O Enoque aqui, ele pega toda a tradição que vem do seu pai Jared, que com certeza aprendeu do seu pai Malalael e do seu avô Cainã, que por sua vez aprendeu com seu bisavô Enos, que aprendeu com seu trisavô Sete, e com o primeiro dos patriarcas, que é Adão. Então, olha que interessante, você está vendo como o homem, na geração de Sete, vai crescendo diante do Senhor? Poxa, pastor, aqui não diz se eles trabalhavam. É lógico que trabalhavam. Se eles conheciam o ferro e isso, é lógico que conheciam. Você acha que não havia interferências, interrelações, contatos entre as duas gerações? É lógico que existe. Tanto existe que lá no capítulo de número 6, diz que os filhos de Deus, a geração de Sete, começaram a olhar para as filhas dos homens, a geração de Caim, e se apaixonaram, e dessa mistura, a coisa ficou tão feia, tão feia, tão feia, em matéria de pecado, que Deus teve que olhar para a terra e disse: vou destruir. E Deus só viu de justo Noé e sua família. Entendeu? Então, eles trabalhavam, eles plantavam, eles colhiam, mas a Bíblia destaca o aspecto espiritual. Por quê? Para que você veja que numa genealogia você tem todo o aspecto espiritual e na outra somente o aspecto material. E não significa que na geração de Sete não se tinha um aspecto espiritual. E olha que Enoque andou com Deus e deixou por filho Metusalém. E olha o Lameque daqui, gente. O Lameque daqui é diferente do Lameque de lá. Vamos lá. Esse Lameque aqui, ele é neto de Enoque, porque Enoque gera Metusalém, Metusalém gera Lameque. Olha que interessante os dois Lameques. Vamos lá. E diz aqui, e Lameque, o Lameque lá de Sete, viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. Quando ele gera Noé, ele dá o nome de Noé àquela criança, por quê? Porque ele diz: este nos consolará acerca das obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, Lameque olha para o seu filho e abençoa seu filho e diz: mesmo a terra estando amaldiçoada, você vai ser uma bênção. Você vai ser canal de bênção para todos. Porque por intermédio de você, Deus vai fazer alguma coisa grandiosa. Este nos consolará. Então, olha que aquilo que disse
Deus para Eva que a semente dele ia, a semente dela ia destruir, né, arrebentar com a semente de Satanás, isso vem sendo dito de pai para filho, de tal sorte que Lameque olha para Enoque e diz: eu confio que Deus tem algo especial com você, né? Completamente diferente do Lameque de Caim, tá? É interessante isso. Completamente diferente desse Lameque aqui, o de Caim. Porque o de Caim não tem nada do pai dele dizendo: olha, eu te abençoo, você vai ser uma benção. Não, o Lameque aqui disse: olha, minhas mulheres, olha o que eu fiz, olha que coisa linda. Ouvi minha voz, mulheres de Lameque, escutai minhas palavras. Ele fala até com gosto, né? Porque hoje eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Entendeu? Eu sou o dono do pedaço. Olhou de forma diferente para mim, eu mato. Eu mato. E 7 vezes mais Caim será castigado. Ah, quem arrebentou Caim vai ser sacrificado, e eu invoco para mim 70 vezes 7. Nem consultou o Senhor, né? Nem pediu ao Senhor literalmente a bênção, e está dizendo: não, eu tenho toda a proteção. Meu Deus do céu. Então, pelo cântico maligno, você vê o quanto que a geração de Caim vinha caindo espiritualmente, e o quanto que a geração de Sete era literalmente abençoada. E aí de Lameque vem Noé, e a gente não precisa dizer muito sobre Noé, né? A palavra diz que Noé era justo, Noé era perfeito, Noé andava com Deus, né? Andava com Deus. Então, você não vê na genealogia de Caim exatamente homens que buscavam o Senhor, homens como Sete e seu filho Enos, que com Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Você não vê na geração aqui Lameques, né? Que simplesmente eh, eh, ao gerar filhos, não abençoam seus filhos com a palavra de Deus. E muito menos o Enoque aqui, completamente diferente do Enoque de lá de Caim. Esse aqui andou com Deus. Andou com Deus. Então, a gente tem que escolher. A gente tem que escolher que geração a gente quer deixar. A gente tem que escolher o que a gente quer deixar. E existem algumas perguntas fundamentais que eu quero que você termine a aula conversando sobre elas. Primeiro, meu filho conhece ao Senhor? Será que Sete conheceria ao Senhor se Adão e Eva não tivessem anunciado? Será que Enoque, todos eles conheceriam ao Senhor se de repente o Pai não tivesse dito e anunciado? Será que Noé andaria com o Senhor se as suas gerações anteriores não tivessem falado do Senhor? Você anda literalmente investindo espiritualmente na vida dos seus filhos? Qual o tempo de leitura bíblica que nós temos juntos em família? Né? Qual o tempo? Será que não está na hora de mudar isso? Ah, pastor, eu não consigo fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. Olha, quem não quer fazer, dá desculpa realmente. Eu entendo. Agora, quem quer, arruma um jeito. Às vezes você não consegue todo dia, mas talvez 2 vezes na semana, alguma coisa já fica. Aí, junto com os cultos e os trabalhos dos departamentos da igreja, talvez mais coisa fique. Né? Vamos lá, me responda. Qual o tempo de oração que você tem junto com os seus? Ou está pensando que teu filho e tua filha vão orar porque tem oração na igreja?
Olha, não tenta jogar para a igreja a responsabilidade que é sua. Quem ensina no caminho que deve andar é você. Sou eu para o meu filho. Se depois ele quer jogar isso tudo fora, isso é problema dele. Mas a gente vai prestar contas diante de Deus. Então não vem jogar para o departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento X, Y, Z, não vem jogar para a igreja, não. Vai ensinar você. Vamos lá. O teu filho te vê tendo intimidade com Cristo, porque com certeza as gerações 7, etc., né? Até chegar a Noé, era gente que via o pai tendo intimidade, o avô tendo intimidade. Entendeu? Vamos lá. Meu filho me vê interessado na obra do Senhor. Como é que eu vou levar meu filho à presença do Senhor e participar dos demais grupos que ajudam ele a desenvolver a espiritualidade, se eu só chego na igreja, chuto meu filho, deixo meu filho lá e vou para casa? Meu filho é incentivado a servir a Cristo. Aí depois, eu que nunca incentivei ele a vida inteira a servir a Cristo, aí eu vou querer que ele sirva a Cristo mais tarde na vida. E o mais importante, meu filho sabe que Cristo voltará e ele voltará mesmo, seja de forma coletiva, no arrebatamento da igreja, ou individual, que meu filho pode morrer amanhã. E ele se encontrando com Deus, como é que ele vai responder a Deus no dia da prestação de contas? Meus amados irmãos, eu creio que a lição será maravilhosa. E aí, terminando essa lição, ela é bem nessa pegada que a gente fez a revista, você imediatamente vai poder compartilhar com ele, orar com o seu aluno, entregue as revistas, entregando as revistas, Deus te abençoará grande e poderosamente. Então, a todos um grande beijo. A todos um grande beijo. Que o Senhor vos abençoe em tudo. Que o Senhor vos dê uma primeira lição maravilhosa, essa lição introdutória. E aí, como a primeira lição mesmo da revista será dia 12, então dia 6, que é segunda-feira, já estará disponível para vocês a aula de instrução. Feliz 2025. Se apliquem ao ensino, porque o Senhor vai vos abençoar. Um grande beijo. O PowerPoint fica, você usa se quiser. Se não quiser, usa a Bíblia mesmo, não tem problema. Se quiser mudar o PowerPoint, pode mudar. Faz o que você quiser. Você sabe que eu te dou ampla liberdade de ensino, de cátedra. Mas deixa bem direitinho e termina com essas perguntas fundamentais. Um grande beijo e a paz do Senhor.